Deus te abençoe. Seja bem-vindo à glória de Deus. Seja bem-vindo a um pedaço do céu. Você lembra no passado, quando a igreja vendia um pedaço no céu? Quem lembra disso? Alguém lembra? Lembra, né? Você sabe qual é o preço para você ter um pedaço no céu? É o coração quebrantado. Se você tiver um coração reverente a Deus, irmão, eu não sei se Ele permite a gente ir até o céu, como foi João, como foi Paulo, ou se Ele traz o céu até nós, como Ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Amém? Então tudo depende exclusivamente de nós. Diga graças a Deus. Amém? Deixa eu ler um texto para você no livro. Eu tenho um livro aqui que eu já li, estava lendo de novo e Deus me despertou para uma coisa. Preste atenção, que tem a ver com o que aconteceu aqui hoje. Diz assim: podemos fazer exercícios físicos para compensar nosso sedentarismo, mas é quase impossível obrigar alguém a fazer algum exercício intelectual. De modo geral, a igreja hoje está adaptada ao nível de um entendimento raso. O pastor não ousa chegar a um alto conceito teológico, porque a ignorância das ovelhas iria torná-las incapazes de seguir tal pastor. É difícil fazer as pessoas pensarem, mas é ainda mais penoso fazê-las ter sede. Olha que coisa. Aí ele diz assim: digamos que uma criança nasça em um sanatório para pacientes tuberculosos. Essa ilustração parece ridícula, mas preste atenção. Essa criança nasce e cresce ali, aceitando a situação em que se encontra, como corriqueira, rotineira, pois não conhece outro ambiente. Todos naquele lugar vivem tossindo e com a mão no peito. Eles carregam um saquinho onde possam cuspir. Precisam tirar 5 sonecas por dia e devem seguir uma dieta especial. Se você fosse criado nesse ambiente, acharia essa situação comum e ajustaria toda a sua vida a essa normalidade. Da mesma maneira, é possível ser criado em uma igreja aceitando o cristianismo baixo, fraco, anêmico, adulterado em sua essência, e vivenciando ali. A pessoa acreditará que esse é o cristianismo do Novo Testamento e não esperará nada além, nada melhor, nem mesmo irá considerar a possibilidade de buscar algo maior da parte de Deus. Então, irmão, tem a ver, muito a ver com os fundamentos que nós recebemos como igreja, como evangelho. Isso tornou a igreja meio apática, meio anêmica, meio desinteressada, meio displicente. Mas existe algo mais. Amém? Ontem uma irmã disse assim para mim: olha, eu me sentia num aquário, então eu dominava aquele ambiente. Agora eu estou num oceano. Cada dia é algo novo para desbravar. Amém, irmão? Irmão, você precisa aumentar a sua fome, porque Deus, Ele não vai dar além da sua fome. Você tem que aumentar a sua fome. A palavra diz na boca de Cristo Jesus que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Mas a nossa fome por pão, ela é gigantesca, irmão. A gente cresce e quer crescer mais, a gente tem dinheiro e quer ter mais, a gente tem amigos e quer ter mais, a gente está feliz e quer estar mais, mas a nossa fome da palavra que sai da boca de Deus, ela é muito pequena. Eu tenho falado isso com a minha esposa diariamente, tenho dito para ela: a rotina da igreja está exigindo muito pouco de mim. São 2 cultos apenas semanais, irmão. É tanta palavra, é tanta mensagem, que eu não sei nem o dia de pregar cada uma delas. Eu não sei, está tudo anotado e eu não sei. Então aumente a sua fome.
É triste quando a gente percebe alguém cansado na igreja, porque cansaço, irmão, a gente sente em qualquer exercício que a gente faça. Às vezes você está lá no seu trabalho, naquela rotina, e chega um determinado momento que você está cansado de estar ali, mas nem por isso você vai embora, nem por isso você deixa seu pensamento ser roubado. Você tem que exercer concentração na função que você faz, amém? Então quando você vem adorar a Deus, vem disposto, vem para servir a Deus, vem para oferecer algo para Deus, porque todos aqui oferecem, mas nem de todos Deus recebe. Abel ofereceu, Caim também, Deus não recebeu de Caim, amém? Então que você abra o seu coração para isso, porque tem algo maravilhoso para a gente viver juntos, irmão, em nome de Jesus, amém? Nós somos um corpo. Se a cabeça crescer mais que o corpo, vamos parecer um monstro, sim ou não? Se a mão esquerda começar a crescer mais do que a direita, a gente vai parecer um monstro. Coloque uma coisa dentro de você: a gente tem que crescer juntos. O pastor não pode disparar na sua frente, irmão. Os ministros não podem disparar na sua frente. Temos que crescer juntos, amém? Mas eu não posso proporcionar fome em você. Isso tem a ver com você, com as suas escolhas, com as suas decisões, amém? Ontem eu tive uma noite de cão. Você já teve uma noite de cão? Irmão, eu passei a madrugada inteira mal, com dores, muitas dores abdominais, que eu tinha falado aqui com os obreiros ontem. Falei: vocês estão preparados para pegar o bastão? Porque a obra que nós estamos inseridos hoje começou muito tempo atrás, desde que Adão caiu. Abraão, Moisés, os heróis da fé, os profetas Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Jesus, os discípulos, os apóstolos, os grandes mártires da época lá atrás. E chegou aqui, o bastão está na nossa mão e a gente às vezes não sabe o que fazer. E eu disse assim para eles, falei assim: se hoje for o meu último dia de vida, quem vai ministrar o culto amanhã? Vocês vão só chorar o meu luto. Josué estava chorando o luto de Moisés, e Deus falou: levanta, porque uma obra ainda precisa ser feita. Alguém tem que estar pronto para pegar o bastão. Irmão, e eu passei tão mal à noite que eu achei que a profecia ia se cumprir. Que dor, irmão. Aí eu peguei o computador e falei: meu Deus, eu preciso pôr a mensagem no papel. E eu digitava e corria para o banheiro, e vomitava, e voltava, e digitava. Eu fui até 5:30 da manhã. Avisei o Eduardo, eram as 3 horas. Falei: Eduardo, fica pronto, porque eu não sei se eu vou conseguir amanhã, eu estou muito mal. E estamos aqui hoje vivendo algo especial da parte de Deus, porque o que já aconteceu aqui já foi algo especial da parte de Deus. Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras, irmão. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele viu quão difícil foi essa noite, mas eu não apartei o computador do colo para pôr a mensagem no papel. Que o Espírito Santo possa falar fortemente no seu coração, que a sua vida, irmão, se transforme daqui para frente, que você venha conhecer Deus de perto, porque eu vou te falar uma coisa: Ele é apaixonante, amém? Diga graças a Deus. Dá um sorriso para a pessoa do lado, diga: fala, o meu Deus é apaixonante, amém? 2 Crônicas, abra sua Bíblia lá por favor, capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1. Ô Tom, quiser pegar uma cadeira, pô aí do ladinho da esposa, pega aí, fica à vontade. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo também
Quem achou, diga amém. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, e os chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeá. Quando diz alto, está falando de um lugar de adoração, de um altar, ao lugar de Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali adiante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre aquele altar 1000, o que, irmãos? Holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres, que eu, o quê? Que eu te dê, que eu te dou. Diga graças a Deus. Você consegue imaginar um episódio assim? Um homem que vai para a tenda da congregação, e no altar daquela igrejinha, ele sacrifica a Deus 1000 cabeças de boi. Você imagina um cenário aterrorizante, sangue em tudo que é parte, irmão. Sacerdotes ensanguentados, o rei Salomão ensanguentado, o altar tudo ensanguentado, porque sacrificou animais ali, 1000 animais. Consegue imaginar o cenário? Aí eu pergunto para você: quem sacrificou mais? Deus na cruz, entregando seu filho, ou Salomão, os 1000 holocaustos no altar daquela congregação? Quem sacrificou mais, Deus ou Salomão? Qual sacrifício foi maior, mais útil, mais valioso? Irmão, se Deus é quem oferece o sacrifício, então por um momento vamos inverter os papéis, porque quem estava oferecendo o sacrifício era Salomão, e Deus estava recebendo, e Deus estava dizendo: pede o que você quiser que eu faço. Inverta os papéis. Se Deus é quem sacrifica, o que você faria se você estivesse no lugar de Deus? Imagine você, irmão, por um dia sendo Deus. Eu preciso ser muito fiel ao meu esboço hoje, irmão, para não acrescentar nada nem tirar nada do que Deus falou. Imagina você sendo Deus. O que você consertaria nesse mundo? Tem coisas para serem consertadas nesse mundo? Sim ou não? O que você consertaria? Se você fosse Deus
quem você abençoaria? Porque você é Deus. Você tem poder para abençoar alguém. Quem seria essa pessoa? Se você fosse Deus, a quem você faria justiça? Tem injustiça nesse mundo? Você faria justiça a quem? Pastor, eu vou aproveitar que eu sou Deus e hoje eu vou fazer justiça a quem? Se você fosse Deus, que porta você fecharia? Pense, vai pensando enquanto eu estou questionando. Pastor, eu fecharia uma porta que tem trazido muitos males ao mundo. Que porta você fecharia? Qual delas você abriria? Já teve a sensação de uma porta fechada na sua vida? Que você fala, pastor, eu cheguei até aqui, mas daqui em diante eu não consigo avançar. Parece que tem uma porta fechada. Qual delas você abriria, irmão? Quem você curaria da enfermidade? Pensa comigo. Imagine, irmão, um hospital de crianças com câncer. Qual delas você curaria? Você é Deus. Quem você exaltaria na terra? Quem você abateria? Pastor, essa pessoa, ela precisa cair do cavalo. Quem você abateria se você fosse Deus por um dia, irmão? Você está em Crônicas, João capítulo 5. Não tira o questionamento da sua mente, não. João capítulo 5, versículo 1. Vai lá comigo, por favor. João capítulo 5, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes alpendres jazia grande multidão do que, irmão? De enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o mover da água, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do mover da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E era aquele dia sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhe: aquele que me curou
Ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse isso? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande o quê? Multidão. Você é Deus, irmão. Aí você visita um hospital, um lugar de muita gente doente. Um lugar, irmão, que o espírito da morte passeia. E aí você vê um homem, 38 anos, aleijado. E aí Jesus cura aquele homem. E aquele homem nem ao menos sabia quem era Jesus. E aí quando questionado, ele diz: mas quem foi o homem que te curou e disse isso? Ele disse: eu não sei, porque ele já foi embora. E eu te pergunto: e os outros enfermos que estavam lá? Quantos Jesus curou? Quantos? Quantos haviam? Uma multidão de enfermos. Se fosse você, irmão, quem você curava naquele dia? Esse? Algum outro? Uma dezena? Uma centena? Seja sincero, quem curaria todos? Você é Deus. Você tem poder, pastor, mas as pessoas, elas não conheciam Deus. Aquele homem conhecia? Isso é algo que a religião fala, irmão. Pastor, mas as pessoas não criam em Jesus. Esse homem acreditava em alguém que ele nem conhecia? Pastor, as pessoas não tinham fé. Que fé tinha esse homem? Irmão, se eu fosse Deus, eu curaria todos que lá estavam. Se eu fosse Deus, irmão, eu faria uma obra missionária em cada hospital nesse momento. Você faria também. Aí agora eu questiono você: isso quer dizer que nós somos bons e Deus é mau? Porque Ele tem todo o poder, por que Ele não faz essa obra missionária? Por que Ele não cura a criança quando ela ainda está no ventre da mãe? Porque você, irmão, que está hoje com muitas dores, não sai daqui curado? Se você fosse Deus, você curaria a si mesmo? Você livraria você dessa dor que você sente diariamente, constantemente? Está me entendendo onde eu quero chegar? Tem muitas coisas, irmão, neste mundo que a gente consertaria, que a gente melhoraria. E João Batista, você livraria ele da morte terrível que ele teve por pregar o Evangelho? E Estevão, irmão, você livraria ele de ser apedrejado? Irmão, Deus livrou a prostituta de ser apedrejada, a mulher adúltera, e não livrou o seu pregador. Deus livrou aquela mulher de ser apedrejada e não livrou Estevão. Estevão olhava aos céus e dizia: eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem assentado ao lado de Deus. Ou seja, ele estava ali presenciando e não fez nada para livrar Estevão.
Mas se você fosse Deus, você livraria, irmão. Eu livraria, nós livraríamos. E José? Você livraria José de ter sofrido tanto na mão dos seus irmãos? Você tem noção, irmão, que é alguém cair na cadeia acusado de estupro? Todos nós conhecemos o que diz esse cenário. José, irmão, filho de Deus, que recebeu revelações de Deus. Você pede para sonhar? Você vai dormir à noite e fala: Deus, eu quero sonhar com isso. Você não tem poder ainda que você peça. Deus revela coisas em sonhos para José, e este sonho, irmão, coloca José num calabouço, numa prisão. Esse sonho faz José ser odiado pelos irmãos. Os irmãos intentam matar José, alguém intervém, lançam ele num buraco, e aonde estava Deus? Vendem José como escravo, e aonde estava Deus? José vai trabalhar como escravo, prospera, cresce, e aí a Bíblia diz: e Deus era com José. Naquela vida, irmão, Deus era com José. Aí a mulher se engraça com José. Se ele tivesse tido um caso com a mulher, abalaria o relacionamento dele com Deus, mas a vida continuaria normal, talvez melhor, porque era a patroa. A patroa podia oferecer gentilezas, privilégios a ele, sim ou não? Mas aí, por fidelidade a um Deus que não está presente nas horas mais difíceis da vida dele, ele foge da mulher, sem roupa. A mulher cria uma história e diz: ele tentou me estuprar. Então o patrão, o rei, o Potifar, joga ele na prisão, irmão, como um homem que tentou estuprar uma mulher naquela época. Se você fosse Deus, você deixaria isso tudo acontecer com um jovem de 17 anos? Abra sua Bíblia, livro de Jó, por gentileza. Meio da Bíblia é Salmos, antes de Salmos é Jó, capítulo 1, versículo também. Jó, capítulo 1, versículo 1 também. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram então 7 filhos e 3 filhas. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que ainda se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó tanto a Deus, ou de balde, depende da tradução? Porventura tu não cercaste ele de bens, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença de quem? Irmão, olha isso. O homem era reto, temente a Deus, íntegro, sacerdote do lar. Os filhos gostavam de uma balada. E aí, enquanto os filhos estavam curtindo, ele estava ali intercedendo, sacrificando a Deus pelos pecados que porventura os filhos tinham cometido. Um sacerdote do lar, como a maioria de nós homens aqui não somos. Nós precisamos exercer o nosso sacerdócio no lar. Muitas vezes, por você não fazê-lo, o pastor tem que ir fazendo a sua parte. Por você, irmão, que está aqui hoje, assuma o teu chamado, exerça o sacerdócio da tua casa, busque a Deus pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo futuro deles, pelas escolhas que eles irão fazer amanhã. Ore com constância, exerça o ministério. Semanalmente eu estou aqui exercendo o meu como pastor. Qual é a rotina do exercício do seu sacerdócio no seu lar? Quantas vezes por semana você dobra os joelhos pela sua casa, pela sua família? Deus, eu consagro o meu casamento. Deus, eu repreendo todo espírito que perturba casamento, todo demônio que usa pessoas disponíveis para implantar o adultério, para implantar brigas, para implantar discórdia, para implantar contendas, desavenças, desunião. Irmão, porque o que tem de gente semeando confusão na família dos outros, o que tem de gente disponível para o diabo, semeando conflitos, contendas na família dos outros, gente até próximo de você, gente que também é gente da tua família, e você como sacerdote da casa, sacerdote caído, cai nessas confusões, aceita essas questões. Irmão, nós vivemos aqui no ministério numa equipe. Não é o que tudo trouxerem da irmã Rosiane para mim que eu vou aceitar. Eu não posso cair em tudo que me semearem. Eu sou sacerdote dessa equipe. Então fique atento, irmão, porque tem pessoas usadas pelo diabo para semear contenda, confusão, problemas na sua vida. E por você não estar exercendo o seu sacerdócio, você cai nessa armadilha. Você aceita. Dobra os joelhos, Deus afasta. Afasta esse espírito que usa fulano, ciclano, terceiros para trazer problemas para dentro da minha casa, para o meu casamento.
para a vida do meu filho na escola. Seu filho é perseguido na escola, seu filho é atacado na escola, seu filho é agredido na escola. Irmão, não há coincidências, o diabo sabe quem é você, está na hora de você saber quem você é. Amém? Ontem nós tivemos reunião de ministério, saímos daqui, irmão, quando estávamos no quarteirão de cima, veio 2 carros tirando racha. Eu abri, dei passagem para ele passar. A obreira estava atrás, nós íamos fazer visita, ela abriu para ele passar. O camarada passou, botou o dedo para fora da janela e começou a insultar. Perdão da expressão, mas para você entender e eu não ter que falar e não sair no vídeo. E olhando para a gente, irmão, tipo assim, e aí, vai querer brigar? Irmão, o diabo sabe quem nós somos. Está na hora de nós sabermos quem somos. Você sabe que o inferno pode investir contra os seus filhos para atacar você? Você tem exercido o seu sacerdócio? Jó exercia, orava, pedia misericórdia pelos seus filhos. Aí tem uma reunião, o diabo vem no meio do povo, e Deus olha para o diabo e fala: onde você estava? Eu estava passeando na terra. É assim que o diabo vive, irmão, curtindo as coisas da terra. Cuidado para não curtir as baladas dele, cuidado para não curtir aquilo que ele gosta. Amém? Estava passeando na terra, rodeando ela. Ele falou: então você tem visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal? O diabo falou: claro, até eu ia ser crente. O Senhor dá tudo para ele, seu gado se multiplica, a família dele é uma bênção, tudo dá certo, tudo prospera, tudo funciona. Toca nas coisas que ele tem e você vai ver se ele já não deixa de seguir o Senhor, não blasfema na tua face. E aí Deus pega, irmão, e autoriza, e Deus fala: pode tocar. Não toca nele, mas nas coisas, toca. Versículo onde nós paramos, irmão? Versículo 12: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Deram sobre eles os sabeus e tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Para aí um pouquinho, irmão. O diabo recebe permissão de Deus para atacar os bens que Jó tinha. Preste atenção no que eu vou falar. Advertência. Um servo de Jó vem e diz: olha, fogo caiu de Deus. Era de Deus o fogo? Irmão, nem todo fogo que a gente tem visto nas igrejas é de Deus, viu? Você pode pensar, discernir, apontar e pregar que é, mas nem todo que é. O fogo de Deus, ele queima aqui, irmão. Os discípulos do caminho de Emaús disseram isso. Queimava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho. Amém? Fique vigilante nesse sentido. Versículo 16, desculpa. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos. Olha a tragédia. E os consumiu, e só eu escapei para te trazer a notícia.
Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, tomaram os servos, feriram o fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Tenso, é ou não é? Isso aqui, irmão, não é parábola. Deus pregou por muitas parábolas, querendo mostrar outra coisa, mas isso aqui é fato. Eu tive uma noite de cão, não se compara o dia que Jó teve. Alguém chegou e falou: olha, mataram os animais. Mas quantos? O outro já chegou e falou: caiu fogo, consumiu o rebanho e também os servos. Mas aonde isso? O outro chega e fala: olha, chegaram tropas dos inimigos, destruíram tudo, matou todo mundo a fio da espada. Gente, o que está acontecendo? Chega o outro e fala: seus filhos. O que tem meus filhos? Eles estavam comemorando e a casa caiu sobre eles, morreram todos. Quem autorizou isso, irmão? Quem? Se você fosse Deus, você autorizaria isso na vida do seu melhor servo aqui na terra? Jó era o melhor servo que Deus tinha na terra, irmão. Mas Deus autorizou. Está entendendo onde eu quero chegar? Mas até aqui a gente só falou da onipotência de Deus, do poder limitado de Deus, da capacidade que você teria de consertar as coisas, de curar enfermos, de fechar portas, de abrir portas, de honrar alguém, de abater outra pessoa. A onipotência, o poder ilimitado de Deus. E a onisciência. Se você fosse Deus, você seria onisciente. Você conheceria os pensamentos e as intenções do coração de cada ser humano na face da terra. Você suportaria isso? Por exemplo, como seria viver dentro da sua cabeça? Quanta coisa ruim passa dentro da sua cabeça? Quantas intenções malignas, erradas passam dentro da sua cabeça? Deus está vivendo aí dentro. Como seria morar dentro de você, irmão? Conhecendo até as intenções do seu coração. Imagina você sendo Deus, você morando na cabeça de um pecador. Você suportaria? Imagine você vivendo dentro da cabeça de um pecador. Os pensamentos, irmão, são as ideias que ele recebe e você já sabe que ele vai praticar. Como seria você conhecendo o futuro de cada pessoa e ainda assim apostando no presente dela? Deus já sabe, irmão, aonde é que eu vou tropeçar. E ainda assim Ele aposta em mim. Se você fosse Deus, você já saberia, irmão,
quem ia estar com você e quem não iria estar. E ainda assim, você teria que ficar com aquela pessoa hoje. Você imagina o que é ter onisciência? Se eu pudesse entrar no seu pensamento agora, se eu pudesse entrar no teu pensamento ontem, o que passou pela sua cabeça ontem? Se eu puder entrar na sua cabeça amanhã, se a gente puder revelar, irmão, o que está passando na cabeça da gente na semana passada, se a gente pudesse assistir aqui como um filme, olha as coisas que o irmão estava pensando, olha as coisas que passaram na cabeça do pastor, olha as coisas que passaram na cabeça dessa irmã. Você tem noção que é viver dentro da cabeça daquele fulião que bolou, irmão, o enredo da escola de samba onde Jesus seria humilhado pelo diabo? Porque surgiu como uma ideia. Porque o evento é anual. Daqui a pouco eles já estarão se inspirando de novo para o que vai fazer na próxima apresentação. Irmão, e aí começa a vir a ideia: e se a gente fizer Jesus sendo humilhado, envergonhado? Imagina você sendo Deus dentro da cabeça dessa pessoa, desse ser humano. Não é uma tarefa fácil, concorda? Sim ou não? Pessoas, irmão, que olha para você e diz: oh querido, quanto tempo? E você estivesse dentro da cabeça dela: é uma desgraça, maldita a hora que eu vim passar nessa rua hoje, de ter que encontrar essa bênção. Imagina se você enxergasse a cabeça das pessoas em relação a você. Você olhar para ela e falar: não acredito que você pensa isso de mim. O que? Eu não falei nada. E você lendo o pensamento dela. Gênesis, abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja o quê? Para aí. Deus cria o mundo, faz separação, luz e trevas, água doce, água amarga, vai criando os seres viventes, a erva do campo, prepara tudo, e no final de cada dia Deus falava: nossa, ficou bom. Imagina a concepção do que é bom para Deus. Porque o jovem chamou Jesus de bom, e Jesus falou: eu não sou bom, bom é Deus. Se Jesus não era bom, o que é concepção de bom para Deus? E aí Deus terminava a obra em cada dia e falava: poxa, essa obra ficou boa. Aí ele decide: não, vamos criar o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. Cria o homem, coloca ele para viver no jardim do Éden, no paraíso. Imagina você no paraíso. Deus fala: olha, eu fiz tudo para você. E a primeira coisa que a onisciência de Deus detecta é de que Deus não é suficiente para fazer Adão feliz. A Bíblia não diz que Adão falou para Deus: Deus, eu me sinto só. A Bíblia não diz que Adão falou: Deus,
Não dá para viver sozinho aqui. A Bíblia diz que Deus vê, percebe, nota, detecta. Fiz tudo para esse infeliz e eu não sou suficiente para ele. Sabe o que chama isso? Desprezo. Você suportaria ser Deus, irmão, e ser desprezado por milhões e milhões e milhões de pessoas que confessam Ele todo dia no domingo na igreja? Porque o que me dói, irmão, não é o desprezo de alguém que passa na rua, que gesticula para mim. O que me machucaria se eu fosse desprezado pela minha esposa, pelo meu amigo, pela minha mãe, pela minha irmã. Está entendendo? O desprezo do ímpio não machuca Deus. O que machuca Deus é o desprezo de quem confessa a Ele. Você já parou para pensar e calcular quantas vezes você o despreza? Você suportaria viver dentro da cabeça de Adão, do coração de Adão, e ver que lá dentro ele está dizendo: olha Deus, o Senhor é bom, está tudo lindo aqui, mas não é suficiente. Queria mesmo era casar. O que você faria, irmão, se você pegasse todo o seu salário, comprasse aquele presente para sua esposa pegar e falar assim: tá bom, obrigado. Isso a gente até esqueceria que era Deus, né? Falar: toma, ordinária. É ou não é? Imagina você investir todo o seu salário naquele presente para o seu filho, e ele olhar e falar: não era esse, mãe, não era esse. Estou falando de desprezo, de você vir à igreja, irmão, e reclamar acerca do que Deus te deu, e você chegar para Deus e falar: Deus, não está bom, eu não quero isso, não era assim que eu queria. Qual seria a sua atitude como Deus, vivendo dentro da cabeça de uma pessoa? Olha o que Deus faz, versículo 18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma ajudadora que seja idônea. Deus vai criar a mulher que vai substituí-lo na vida de Adão. É como se eu dissesse para minha esposa: amor, eu entendo que eu não sou suficiente para você, então eu vou te deixar, eu vou te apresentar aqui o meu melhor amigo, você casa com ele. Meu Deus, irmão, só sendo Deus para fazer uma coisa dessa, para suportar o desprezo e ainda dar à pessoa o que ela quer. Você tem noção do que seria a sua vida se nesse exato momento você estivesse dentro da cabeça de todo mundo? Incontrolavelmente, irmão, todos os pensamentos, todas as intenções, sendo elas sadias ou ruins. Quantos terroristas agora estão planejando um ataque, irmão, e você lá dentro da cabeça dele, sabendo disso, vivenciando isso. Mas até aqui a gente só falou da onisciência de Deus e da onipresença, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu disse para minha esposa ontem, falei: amor, se você me assistisse te traindo, você ainda me amaria?
Ela falou: humanamente falando, é difícil. Porque alguns de nós aqui, irmão, fecha os olhos para algumas coisas só para não doer tanto. Porque a dor de saber não é comparada à dor de presenciar, assistir, ver. Irmão, você suportaria estar num cenário de um estupro? Imagina você assistindo uma mulher sendo estuprada. Porque Deus, Ele está em todo lugar. Não tem como Ele falar: eu não quero ver isso. Ele está vendo tudo. Você suportaria, irmão, estar num cenário de um estupro infantil? Pensa isso, irmão. Porque nesse exato momento tem um adulto estuprando uma criança e Deus está lá, presenciando. Imagina você sendo Deus, você presenciando uma coisa dessa. E sabe o que é pior do que presenciar uma coisa dessa? É não poder fulminar o estuprador, irmão. É não poder tirar a vida do assassino. Pastor, mas ele não é todo poderoso? E a onipotência? Entenda bem, entre Deus e o estuprador tem um Cristo. Deus não consegue olhar o estuprador sem ver Cristo. Se ele fulminar o estuprador no ato, ele está fulminando a Cristo na cruz. E sabe quem vai pagar o preço disso? Eu e você, que confessamos a Deus. Porque aí a obra da cruz vai estar anulada, e nós, com a nossa santidade, vamos ter que amargar o inferno para sempre. Então não julgue Deus, irmão. Porque é claro que se você fosse Deus, você faria as coisas de uma forma melhor. É claro que se você tivesse a onipotência de Deus, você consertaria algumas coisas no mundo. É claro. É claro que você é tão bom quanto ou mais que Deus. Abençoaria o coitadinho, mataria a fome das crianças, curaria os cancerosos. É claro que você fecharia portas, que você não deixaria injustiça proliferar no mundo. Mas não julgue a Deus, não julgue o amor de Deus, porque entre Deus e o estuprador e o agressor existe um Cristo, e para ele matar o agressor naquela hora, ele vai ter que passar por cima de Cristo. E se ele passar por cima de Cristo, todos nós, irmão, estamos condenados. Deus amou o mundo. Irmão, não é fácil ser Deus. Não é, irmão. Ontem eu conversando com a minha esposa e dizendo assim para ela: que ministério difícil que Deus me deu. Porque o meu ministério é preparar a noiva para o cordeiro. E o dia do casamento seu com Cristo é o dia da sua morte. Agora imagina os preparativos para o casamento, é uma mentalidade. Agora o preparativo para a morte. Só que não tem como separar uma coisa da outra. O dia do seu casamento é o dia da sua morte. Só que ninguém quer vir na igreja para ouvir falar de morte. Irmão, qual é a doença do século? Depressão. Logo, qual é a profissão do século? Psicólogos. Irmão, a doença emocional não cura.
A pessoa fica refém, ela fica vítima, ela fica dependente. Por quê? Porque ela vai lá no psicólogo, o psicólogo começa a encher a bola dela. Poxa, olha o que você tem de bom, olha os seus filhos, olha isso, olha isso. Aí ela assim, nossa, estou até melhor agora. 2 dias depois, ela precisa de novo do psicólogo. Eu tenho que ir lá de novo, tenho que fazer uma consulta com a doutora. E aí a doutora vai lá, o doutor enche a bola. Passa 3, 4 dias, ela precisa de novo. É o mesmo efeito de uma droga nociva. Entorpece as emoções por um momento, mas depois volta. Mas o que eu quero que você reflita é que você ficou dependente do psicólogo. Hoje surgiu uma classe ministerial chamada de coaches. Pastores coaches, pastores que ministram nas emoções das pessoas. Pastores que ministram, irmão, na alma das pessoas, que enche a bola das pessoas, e a pessoa ela vai se enchendo como um balão ao fogo, e fala, nossa, como eu me sinto bem nessa igreja. Mas 2 dias depois, o que vai acontecer? Vai precisar de novo. Nossa, eu estou precisando ir para a igreja. A estratégia do sucesso está aí, irmão. Eu tenho a estratégia do crescimento. Se eu começar a ministrar na sua alma, no seu ego, na sua autoestima, isso vai te fazer tão bem, que segunda-feira você já vai querer estar aqui de novo. Terça-feira com certeza você vai estar. A igreja vai começar a hiperlotar, vou ter que pôr culto quarta, quinta. Porque as pessoas, elas viciam naquilo que nostalgia a sua alma. Os pastores, levantados por Deus ou não, eu não sei, descobriram isso, então começaram a ministrar. E você pode ver que a mensagem da maioria desses pastores é 10, 15 minutos, porque 10, 15 minutos para inflamar você é suficiente, para te pôr para cima, para te fazer melhor. Só que 40 minutos depois você precisa de uma dose de novo. Então você vai lá e acessa ele de novo, e assiste ele de novo, e você vai promovendo, e vai proliferando. E aí Deus vem e levanta a mim para falar do dia da sua morte. Quem vai querer ouvir? Imagina você evangelizando alguém, rapaz, fui no culto ontem, vamos comigo lá hoje, cara. Vai, o que tem de tão bom lá? Rapaz, o pastor falou que quando eu morrer, rapaz, eu quero saber de morte não. As pessoas querem saber de vida. Agora eu tenho a estratégia, eu tenho o método, eu tenho a capacidade, porque já preguei assim, mas não tem autorização de Deus para fazer desse jeito. Porque você vai estar viciado emocionalmente nesses pastores. Possivelmente eu estou pregando para pessoas aqui que são viciadas nesses pastores, que vai entorpecendo a alma, massageando o ego, incentivando para aquilo que você quer fazer, promovendo você. Só que você não está pronto para o dia do casamento. E se tem uma coisa de que você não vai precisar no dia do casamento, é a sua alma, é as suas emoções. Porque aí não interessa mais o que você sente, mas o que ele sente pela noiva, que eu vou apresentar para ele. Você tem noção da minha responsabilidade? Aí tem a dó, irmão. Não dá para fazer um culto de 30 minutos para quem vem uma vez por semana na igreja. Eu tenho que preparar você para o casamento, queira você casar-se com ele ou não. Por mais assustador que seja falar de pós-morte, do dia da tua morte, Deus me chamou para preparar você, porque Ele vai vir depois. Amém? Amém, gente? Então entenda os ministérios. Agora, se eu vivesse dentro da sua cabeça, eu não iria suportar, irmão, o desprezo. Eu estou falando de uma madrugada inteira com dores, vomitando, doente, irmão, e preparando a mensagem para preparar você para o noivo.
e está dentro da sua cabeça agora, vendo você displicente, desatento, desinteressado, sem vontade, cansado. Mas se eu tivesse enchendo a sua bola na sua alma, você estaria aqui, irmão, transbordando. É como se eu dissesse para Deus: Deus, deixa eu só hoje, para eu ver a igreja mais animada um pouco. E Ele: não, eu não te chamei para isso. Porque se você não fizer o que eu estou pedindo, quem vai preparar a minha noiva? É triste, é difícil, irmão, mas o dia da sua morte é o dia mais triste da sua família, mas é o dia mais feliz no céu, porque nós caminhamos para a morte, Deus está caminhando para o casamento. O problema é que a nossa mentalidade é terrena, e a gente tem pavor de morte, não quer ouvir falar de morte, a gente quer ouvir falar de vida. Pastor, o que Deus vai me dar nesse ano de 2019? Se eu falar para você que Ele vai te dar um casamento com Ele, que significa a tua morte, você não vai voltar ao próximo culto. Você não vai voltar à próxima reunião. Você não vai chamar sua família para vir na reunião. Você não vai inspirar os seus amigos para vir na reunião. Você não vai cativar as pessoas: olha, você precisa ir na igreja que eu estou indo. Você não vai, irmão. Mas diariamente você compartilha links de mensagens de pastores que são psicólogos, que estão ministrando na sua alma, e você quer compartilhar com a alma de outras pessoas feridas. Irmão, essas mensagens não vão levar a pessoa para o céu. Você não está cooperando com o reino de Deus. Você não está cooperando com a noiva de Cristo. Não estou dizendo que não são boas. Quem não quer, irmão? Quem não quer ser colocado para cima? Quem não gosta de receber um elogio, um incentivo, um impulso na vida? Mas sabe, essa pessoa que você tem evangelizado com essas mensagens, ela não vai se tornar noiva do Cordeiro por essa pregação. Não vai. E aí você acha que está fazendo a obra de Deus? Não está. Não está. Nós estamos falando de coisas sérias, que precisam ser levadas com seriedade. Não dá para tratar assunto sério com brincadeira. Não dá. Porque toda mensagem da alma é para a gente aprender a viver melhor aqui na terra. Nosso reino não é daqui, irmão. Nosso noivo não é daqui. A casa que Ele preparou para nós não é aqui. Diga graças a Deus. Você pode até não simpatizar muito, irmão, com esse tipo de mensagem, mas se nós perseverarmos até o fim, você vai me dar um beijo na testa quando nós chegarmos lá no céu. Você vai dizer: pastor, obrigado. Foi a sua mensagem que fez eu trocar minhas vestes e eu me casei com Jesus. Tomara que esse encontro aconteça, irmão. Tomara que esse encontro lá no céu aconteça. Você está em Gênesis, para a gente encerrar. Mateus. Você ainda é Deus, hein? Pensa nisso. Mateus 27. Mateus 27, versículo 46. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo numa cana dava-lhe beber. Outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Agora você é Deus,
está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você suportaria ver o teu filho sendo morto, gritando por socorro, bem na sua frente, pedindo o seu socorro, e não poder fazer nada? Irmão, Jesus está morrendo na cruz e gritando: Pai, porque o Senhor me desamparou? E o Pai ali, ó. Ainda que Deus falasse: eu não quero ver isso, não tem jeito, Ele é onipresente. Você suportaria ver o teu filho gritando por socorro, você podendo salvá-lo e ao mesmo tempo não podendo? Você sabe o que você faria se você fosse Deus? Você tiraria o seu filho da cruz, e todos nós estaríamos condenados. Não é fácil ser Deus, irmão. Não julgue-o porque ele não dá o carro que você quer. Não julgue-o porque ele não deu a namorada e o namorado que você quis. Não julgue-o porque ele não deu o presente que você sonhava. Não julgue porque você acha que se tivesse o poder que ele tem, você faria diferente. Não julgue porque ele não curou. Não julgue porque ele não impediu. Não julgue porque ele não fechou a porta. Não julgue porque ele não abriu. Não julgue, irmão, porque você quer a onipotência de Deus, mas você jamais iria suportar a onisciência e a onipresença dele. Amém? Para a gente encerrar e ir para a Santa Ceia, Lamentações, conclusão da mensagem de hoje. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Depois de Jeremias, Lamentações 3, 39. Quem achou, diga amém. 3,39. É 3 páginas só, então se você passar depressa já era. Depois de Jeremias e antes de Ezequiel, Lamentações 3, versículo 39. Do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus, o quê? Pecados. Sabe o que Deus está falando na boca do profeta? Para de reclamar de mim, a culpa é sua. Queixe-se dos seus pecados. Irmão, a maior parte dos nossos sofrimentos é consequências dos nossos atos, escolhas, decisões, palavras. Por que você reclama com Deus? Sabe, irmão, Deus está chamando você para cooperar com Ele. Porque se dentro de você produzir intenções saudáveis, a onisciência de Deus descansa um pouco. Eu falava ontem com os meus irmãos, com meus amigos, e falava para ele, uma vez eu dei uma esmola para um rapaz, 50 centavos, e ainda falei assim comigo, eu falei: Deus, fiz minha parte, tomara que ele não use para tomar pinga. Deus falou: ele vai usar para tomar pinga, porque o dinheiro que você deu não dá para ele comer uma marmita. Irmão, aquilo foi tão forte dentro de mim, que se for para dar a moeda, eu não dou. Eu tive a oportunidade de encontrar esse rapaz várias outras vezes. Recentemente eu o encontrei de novo. Ele estava lá na frente, na fila, eu chamei, ele veio, eu dei o dinheiro. Ele falou: obrigado, tirou o boné da cabeça, falou: obrigado, vou ali comprar uma marmita. Foi lá e entrou e comprou a marmita.
Aí Deus viu aquela intenção dentro de mim, com a sua onisciência, e se alegrou. Então Deus, Ele tem chamado a gente para amenizar a dor dele, de ser Deus, num mundo tão caído. Mas a gente não coopera, irmão. A onipresença de Deus, quando Ele me vê pecando em lugares que não devia, fazendo o que não devia, falando o que não devia, eu machuco Deus. Mas Ele não me chamou para machucá-lo, Ele me chamou para amenizar a dor. Então se Ele me vê fazendo boas obras, boas coisas, aquilo vai aliviar a dor do seu peito. Ele vai olhar e vai dizer: tem visto o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Jó é uma bênção. Sabe que ele pode dizer: o Wellington é uma bênção, o João é uma bênção, a Maria é uma bênção, o Zé é uma bênção. Porque quando você está em lugares, irmão, que o pastor não sabe, o pastor não chora por você, mas tem um Deus chorando, porque você não devia estar lá, porque você não fez dele a prioridade. Porque quando você está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, longe dos olhos do pastor, o pastor não chora, não te julga, não vai te dar indiretas no culto, porque ele não viu. Mas os olhos de Deus estão lá. Você poderia estar cooperando com Deus. Ele te chamou para ser um cooperador, não um atormentador do seu coração, irmão. A igreja precisa funcionar em boas obras, em boas intenções, irmão. Nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos ser de Deus. Sabe por quê? Porque um dia vamos estar ao lado dele. Que argumento você vai usar para ele no dia do casamento? Deus, aquela traiçãozinha lá, o senhor não leva mal não, tá? Eu estava sabe, Deus, não leva mal não. Aquele dia eu estava onde não devia, mas, ai Deus, é as más companhias. E Ele vai dizer: você é a boa companhia, e está fazendo o que para elas? Que é sempre a má companhia, irmão. Mas eu, como boa companhia, estou levando a quem para onde? Para onde? Do que se queixa? Queixe dos seus pecados, Deus está dizendo. Em outras palavras, eu estou cansado já. Queixe dos seus pecados, das suas falhas. Queixe-se de si mesmo. Reclame-se consigo mesmo. Por que eu não mudo? Por que eu não sou diferente? Por que eu não avanço? Por que eu não melhoro? Por que eu não sou mais usado por Deus? Por que eu não sou mais útil? Por que eu só penso em mim? Por que os meus desejos vêm na frente? Por que eu uso Deus para realizar os meus sonhos? Por que, Deus? Por quê? Por que eu dou o dízimo pensando em receber? Eu dou a oferta fazendo um voto para receber? Por quê? Por que não me interessa o céu? Por que eu não quero as ruas de ouro? Por que eu não quero morar num lugar onde a lágrima vai ser enxugada, onde não haverá mais fome, não haverá mais doença, enfermidade? Por que eu não quero? Por que eu sou tão displicente? Por que eu desprezo tanto? Por que eu preciso de uma Eva quando eu tenho Deus? Porque crente, irmão, vive em função disso, só pensa nisso, só quer isso. Queixe-se de si mesmo, Deus está dizendo. Do que você reclama? Versículo 40: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos para quem? Olhe para os seus caminhos, experimente eles. Se você fosse Deus, você ia sentir um sabor doce, ou você iria vomitá-los? Deus está dizendo: olhe para os seus caminhos, escolhas, decisões, onde você tem estado, com quem, o que tem falado, o que tem feito. Olhe para a sua comunhão comigo, seu relacionamento comigo. Experimente isso como se você estivesse no meu lugar. Se for gostoso na sua boca, então continua. Mas se for de repulsa, mude, volte para mim, diz o Senhor Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos.
Em nome de Jesus.